Vamos lá, galera. Vamos nessa animação, irmão. O dia raiou. Hora de estudar, hein? Vamos nessa. E aí, a aula de hoje é sobre férias, né? Quem diria, né? O tempo não é... em que vivemos esse período não é muito propício a isso não, né? Mas vamos viajar um pouco aqui, claro, mentalmente, né? Para compreender o nosso conteúdo que é soma de PG. Vamos lá. Aí tem essa galerinha aí. E aí a tal da Eliana fez o seguinte. Eliana e seus amigos decidiram guardar mensalmente um valor para no fim do ano fazer uma viagem. Quer dizer, eles já estavam lá praticamente, né? Eles optaram pelo seguinte planejamento. Primeiro mês juntar R$ 6. Qual foi, velho? Juntar R$ 6 para fazer a viagem. E eles estão em Dubai aqui, né? Parece estar em Dubai, né? Parece ser Dubai aqui. Não quer dizer que juntou R$ 6 para ir para Dubai, velho? Calma, rapaz. Vocês são muito apressados. Calma, jovem. Calma. No primeiro mês foi R$ 6. No segundo mês, 12. Quer dizer, com 6 e R$ 12 dá para fazer uma viagem para Dubai? É? Calma. No terceiro mês, R$ 24. E assim sucessivamente até completar 10 meses. Pergunta-se quanto que eles conseguiram juntar, qual o valor, o montante foi juntado nesse processo pelos esses amigos. Agora você já olha assim, mas rapaz, que rebanho é retardado. Fica aí juntando de 6 em R$ 6, né? Mas não é de 6 em R$ 6 não, meu filho. Olha como é que eles fizeram, ó. Se foram 10 meses, se você pega o padrão, ele junta 6 no primeiro, R$ 12 no segundo, 24 no terceiro e 48 no quarto, aparentemente continua ainda sem vantagem nenhuma, né? Lembre que são 10 meses, o projeto deles era juntar 10 meses. Aí vamos aqui somar, vamos acrescentar aqui mais 8 meses. Depois passa o valor Vicente. Aqui são o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês, sexto mês, sétimo mês, oitavo mês. Já deu uma... E aí, fechou o nono mês e o 10º mês. Beleza, até aí tudo bem, né? Talvez ainda dê pra fazer essa viagem, pegar um pacote aí econômico dos brabos aí, talvez dê. Mas a questão é, qual foi o total de valor em dinheiro aí que eles conseguiram juntar, o montante que eles conseguiram juntar durante esses 10 meses? É simples, professor, só você está somando 6 mais 12 mais 24 mais 48 e tal. Pode ser, não é? Não faz mal nenhum fazer isso. Mas existe outra maneira, que é usando a fórmula de soma de PG. Vocês já viram a soma de PA, que tal agora ver a soma de PG? Aí um detalhe que vocês já vão notar que é diferente da fórmula da PG, de PA, da soma de PA, é que você não precisa do último termo. Observe que você não precisa do último termo. Basta você saber o primeiro termo, a razão. Basta saber o primeiro termo, a razão e o total de números que vocês vão querer somar. No caso aqui dos queridinhos, eles queriam somar 10 valores, então N vale 10. Então aqui vai ser S10, né, que é SN, S10, S10. E você vai ter que saber também a razão. Qual que é a razão aqui? Você vai dividir o A2 pelo seu antecessor, ou o A3 pelo seu antecessor, ou o A4 pelo seu antecessor. Vai dar o mesmo valor. 12 dividido por 6 dá 2, né? 2 vezes 6, 12, 2 vezes 2, 24, 2 é sempre multiplicando de 2 em 2. Entendi. Então quer dizer que meu A1 é 6, minha razão é 2 e meu N são 10 meses. São 10 valores que eu quero somar. Então vamos fazer isso aí. A1, 6, 2 que é a razão, elevado a 10, que é o total de números que eu quero somar. Foram 10 meses que eles juntaram a grana. Dá pra fazer uma viagem. Talvez essa viagem tivesse feita há 10 anos atrás, né? Que o dólar não era tão... E você vai concluir a forma obedecendo, sempre subtraindo de menos 1. Quem quiser depois aí, se o canal chegar a 100 mil inscritos, não sei. Chega a quantidade de inscritos aí, eu faço a demonstração dessa fórmula. Como é que os caras chegaram nessa fórmula.
Tem muita gente que não gosta, então por isso que eu não botei, leva bastante tempo para mostrar. Bastante tempo não, um pouquinho de tempo. E desenvolvendo aí, temos o seguinte, aqui você não pode subtrair, obviamente, 2 menos 1, você tem que resolver a potência. 2 elevado a 10 é 1024. 1024 menos 1 dá 1023. Embaixo, 2 menos 1 dá 1, não precisa botar o denominador 1. E aí você multiplica por 6. Então, eles conseguiram juntar 6.138 durante esses 10 meses. Mas, para quem achou que juntando de 6 em 12, 48 reais, você vai conseguir fechar 200 reais em 10 meses, está aí. Os caras conseguiram juntar 6 mil reais. Para muitas pessoas é bem que é uma quantidade, mas enfim, né? Tá aí a ideia. Quem quiser fazer essa ideia aí pode seguir. Se tá achando que é simples, é só fazer a ideia que eles fizeram. Beleza? Tá aí, uma boa sugestão. Vamos agora para outro exemplo. Eu tenho aqui uma folha, e essa folha, hipoteticamente, tem 1 centímetro na escala aqui, na nossa escala, tem 1 centímetro, beleza. E aí, pessoal, o que você vai com essa folha? Calma, rapaz. Eu vou pegar essa folha e vou aqui cortar ela ao meio. Você dobrou, pessoal. Calma, rapaz, eu estou marcando. Vou cortar ela ao meio. Eu vou cortar aqui minha folha ao meio. O que é que você está fazendo, rapaz? Observe. Então, eu cortei minha folha ao meio. Beleza. Então, eu obtive 2 pedaços. Se eu cortei exatamente no meio, bonitinho, se eu cortei exatamente ao meio, então significa que uma folha dessa é 1/2 do inteiro. É óbvio, você acha assunto de fração, sexto ano, muito bem, você é inteligente, garoto. Então, eu vou guardar uma e vou continuar fazendo o processo. Vou cortar isso daqui ao meio novamente. Vou cortar ao meio. Pronto, obtive mais 2 pedaços. Então, isso aqui corresponde, se antes eu tinha 1/2 de 1 centímetro, eu dividi 1/2 de novo a metade, agora eu tenho 1/4. Então, vou guardar o outro e vou pegar 1/4. O que é que eu vou fazer de novo? Vou cortar o meio. Professor, tu acha que eu sou idiota para ficar cortando isso aí? Calma, rapaz, é só pra vocês entenderem. Cortei o meio. Se antes de eu cortar era 1/4, quando eu corto ao meio é 1/4 dividido por 2, 1/8. Isso aí, garoto. Tem 1/8. Adivinha o que eu vou fazer? Eu vou cortar o meio de novo. Então, se eu tinha 1/8 e eu corto ao meio, agora eu tenho 1/16. Exatamente. Deixa eu pegar um pedacinho que caiu aqui. Então, antes era 1/8, agora eu tenho 1/16. Adivinha o que eu vou fazer de novo? Vou cortar o meio. Professor, você acha que eu sou idiota para ficar aí vendo você cortar essa folha ao meio? Quer ficar enrolando na aula? Calma, garoto. Vou te explicar agora, então, já que você está agoniado. Então, cortei de novo 1/16 ao meio e ficou agora 1/32. Se eu continuar fazendo esses cortes sucessivamente, vai chegar um ponto que eu não vou conseguir cortar mais, porque eu não vou ter mais apoio para cortar um pedacinho. Mas, molecularmente falando, microscopicamente, melhor dizendo, ainda eu posso repartir, porque existem moléculas e existem os átomos também não são indivisíveis, dá para dividir os átomos, então significa que eu vou ficar cortando isso aqui até quando? A gente, hipoteticamente, diz que vai ficar subdividido isso infinitamente. Mas, professor, o que é que isso tem a ver com PG? Pô, você também é apressado, né? Mas tá certo. O que é que isso tem a ver com PG? É o seguinte, eu peguei 1 centímetro, cortei ao meio, cortei ao meio, cortei ao meio. Já dá para perceber que esse processo de sair cortando é uma PG decrescente. Óbvio, se eu estou obtendo valores menores, estou diminuindo aquele 1 centímetro em pedaços menores, E aí eu continuo, se eu continuar, posso continuar. E assim, hipoteticamente, pensando nisso, que podemos sair fazendo essas divisões aí infinitamente. Então, serão pedaços pequenos que eu não vou conseguir mais fazer com a tesoura. Enfim, aí eu te pergunto, esquecendo o primeiro valor, que foi o nosso papel inteiro, agora se tratando dos pedaços que se resultaram,
Se eu quiser somar esses infinitos valores, tem como? Aí vocês vão falar assim, rapaz, como é que eu vou somar infinitos valores, velho? Dá para somar em situação se a gente estiver trabalhando com a sequência como essa, uma PG. Se vocês observarem, isso aqui é uma PG. De razão 1 sobre 2, ok? Se eu dividir 1 sobre 2 por 1, dá 1 sobre 2. 1 sobre 4 dividido por 1 sobre 2, dá 1 sobre 2. 1 oitavo dividido por 1 quarto, 1 sobre 2 e assim vai. Então a gente tem uma PG aí. E vamos agora fazer essa soma de infinitos valores. Tem como fazer? Tem. Se você observar, cada vez que eu for dividir no papelzinho, esse tamanho vai se reduzindo a zero. Se você sair pegando na calculadora e fazer o teste, você vai ver. Se você dividir 1 por 2 dá 0,5, 0,25 e assim vai. E você for dividir, você vai ver quanto mais você vai dividindo, mais próximo de zero o resultado fica. Porque o papelzinho está pequenininho, você vai conseguir. Mas a divisão é infinita, mesmo que seja 0,00001, que seja quase zero, você esteja vendo que é zero ali, mas ainda não é. A gente fala que tem uma tende a ir para zero, mas nunca vai chegar em zero, mas tende para zero. Então, se eu consigo perceber que esse valor vai se aproximando de mais de zero infinitamente, então eu posso fazer uma soma de todos os valores. Mas é óbvio que você não vai sair fazendo a soma 1 por 1, infinitas frações você não vai sair fazendo. Existe uma fórmula para a gente fazer isso. Então, essa é a fórmula que a gente faz para somas infinitas de PG. E aí eu coloquei aqui no quadro, porque a gente vai fazer essa soma aqui. Aí eu te pergunto, antes de calcular essa soma infinita, se eu colocasse os pedacinhos que eu saí cortando, lembre-se que eu obtive sempre duas partes, né? Mas se eu sair somando esses pedacinhos que foram cortados aí, vou somando. Se eu juntar todos os pedacinhos, sair montando esse mosaico aqui, eu vou te ver qual o tamanho? 1 centímetro de novo. Muito bem, garoto. Se eu somar todas infinitas partículas, se eu sair somando, tem que voltar a ser o tamanho original. Você é muito inteligente, garoto. Você está se perdendo aí no Brasil, né? Então, já que vocês perceberam, excluindo aqui, esse primeiro foi o pedaço inteiro, né? Nossa parte inteira, 1 centímetro inteiro. Então, se eu somar a partir de diante, eu tenho que obter 1, né? Obviamente, porque papel antes era 1 centímetro e depois eu saí particionando. Então, desconsidere esse primeiro aqui, já que aqui é o papel inteiro, e a gente vai chamar esse 1 sobre 2 de A1. Então, é o valor da nossa primeira divisão. Eu dividi o papel em duas partes, então mede 1/2 do centímetro, então 0,5 centímetros. E assim vai, 0,5 dividido por 2, e por 2, e por 2. E a gente vai somar. Já sabemos que tem que dar 1, né? Vamos ver se realmente essa fórmula aí vai cair. Então, joguei a fórmula aqui, dei um Ctrl+C, Ctrl+V. E vamos fazer isso aí. O A1 é 1 sobre 2. Então, como é que eu boto? Se é infinito, vou botar o que você bota? O símbolo de infinito. Soma infinita de 1 sobre 2, que é o valor do nosso primeiro pedaço, dividido por 1 menos 1 sobre 2, que também é a razão, né? Além de ser o primeiro termo, também é a razão, coincidentemente. E aí, vou fazer aqui o MC, 2 vezes 1, vai ficar 1 sobre 2 menos 1 sobre 2, né? Fazendo o MC, 2 vezes 1, 2 menos 1, já dava para botar aqui, né? Eu vou colocar logo para a gente economizar espaço. Então vai ficar 1 sobre 2. 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Então fica 1 sobre 2, conserva o denominador. E aí ou você já observa que 1 sobre 2 dividido por 1 sobre 2 dá 1, ou você faz a multiplicação dos extremos pelos meios, tanto faz. Aqui dá 2 sobre 2. Então nossa soma infinita, já estávamos esperando isso, dá 1. Então se eu somar os infinitos pedacinhos que eu saí cortando, vai voltar a ser 1 centímetro. Isso faz sentido. Que estranho, né? Eu tenho uma soma infinita que dá um valor inteiro. Pois é, porque esses valores aqui, eles vão se aproximando de zero. E aí você vai somando. Quando você chegar a aproximar o valor de zero,
você vai adicionando, 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 que se chegar a zero, zero mais um inteiro continua sendo 1. Então, o que, é que você conclui com isso? Professor, eu já vi que tem um detalhe diferente da soma de PA. A PG parece ter duas fórmulas? Sim. Quando a gente falar de uma soma finita, uma soma limitada, igual os jovens não somaram os 10 meses que juntaram dinheiro, então, é uma soma finita, você só quer 10 termos. Agora, se tratando de infinitos termos, a gente tem uma soma de PA infinita. Tem uma soma de PA finita e a soma de PA infinita. Então, essa daqui é a fórmula para infinita e aquela anterior, volta, essa daqui é a soma da finita. Não tem mistério, não tem... até as fórmulas se parecem um pouco, né? Na hora de desenvolver e demonstrar a fórmula, dá pra gente perceber uma semelhança. Ok, então vocês entenderam que existem duas somas de PA. Mas ainda existe o produto de PA. Existe uma fórmula que a gente consegue multiplicar os termos de uma PA, os termos de uma PG. Então existem duas fórmulas para PG. PA, esquece PA. Existem duas fórmulas para PG. Então existe também o produto dos termos de uma PG, progressão geométrica. Você consegue multiplicar os termos e através de uma fórmula você não precisa estar multiplicando todas as parcelas. Basta fazer o quê? Basta você multiplicar o primeiro termo pelo último termo e elevar o total de valores que você está multiplicando e depois tirar a raiz quadrada. Chega da canseira falar, né? Mas é fácil. Multiplica o primeiro termo pelo último termo, eleva ao total de números que você está multiplicando e tira a raiz quadrada. Vamos fazer um pequeno exemplo aqui para testar a fórmula. Eu vou apagar aqui. Então vamos lá. Quero multiplicar esses três termos. É uma PG, né? 4 dividido por 2 dá 2 e 4 dividido por 8 dá 2. Então é uma PG sim. De razão 2. Mas aqui não precisa, né? Você não precisa saber a razão. Mas eu só testei aqui para ver se realmente era uma PG. Se eu tenho certeza que é uma PG, então vou aplicar a fórmula. Eu só quero a multiplicação desses três termos, porque eu quero testar, né? Se eu aumentar aqui vai ficar muito grande o cálculo. Então, bora testar com esses três termos. Então, se eu multiplicar 2 vezes 4 vezes 8, eu tenho que 2 vezes 4 dá 8 e 8 vezes 8 dá 64. Beleza. Você multiplicou parcela a parcela, ou fator por fator. Então, se eu fiz fator por fator, deu 64, será que usando a fórmula vai dar também? Então, veremos. Então, produto de quantos números? 1, 2, 3. De 3 números, de 3 termos de uma PG, raiz quadrada do primeiro termo vezes o último termo. Desses três que eu quero, do que eu quero multiplicar. Elevo o total de termos, que são 3 termos, né? O 2, o 4 e o 8. Ok. Então, 2 vezes 8 dá 16. Fica P3, produto de 3 termos de uma PG, é igual a 16 ao cubo. Aí vocês vão olhar assim, cara, vou fazer 16 vezes 16 vezes 16 e depois tirar a raiz quadrada. Se fosse outro, não vou me achar. Você faria diferente, né? Eu não vou levar o cubo. O que é que eu percebo? Que esse valor por si só tem raiz quadrada. Então, se eu sei que é 16 elevado a 3, eu posso separar em 3 parcelas. Ou você pode fatorar o 16, depois multiplicar o expoente e fazer a divisão que demora mais. Então, uma forma mais simples é, se é 16 ao cubo, então é 16 vezes 16 vezes 16. Concordam? Bem, o Dinosaur, o dinossaurozinho, hoje esqueci de botar aqui, né? Ele que presta atenção mais na aula. 16 vezes 16 vezes 16. Então eu posso tirar a raiz quadrada separadamente de cada um. Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 16 é 4. E raiz quadrada de 16 é 4. Quer dizer que eu posso sempre fazer isso e tirar a raiz quadrada de cada um separado? Claro, isso é uma propriedade da potência.
Só não pode se aqui for uma subtração ou uma soma entre esses termos. Mas como é uma potência, e potência, a definição são multiplicações, pode sim. É uma propriedade da potência e da radiciação. Então, eu tirei esse quadrado de cada um. E agora sim eu consigo multiplicar. E eu já sei que isso dá 64. O nosso valor de cima. Então a fórmula é verdadeira, né? Se não fosse, eu não estaria aqui ensinando, né? Animal lindo. Esse professor às vezes parece que viaja, né? Pronto. E aí, vamos passar para os exercícios. Só que eu vou deixar isso para o próximo vídeo, para isso não ficar muito grande. E o próximo... Nossa próxima videoaula será esse exercício e mais 2. Até daqui a pouco.